Olá, meus queridos, a paz do Senhor. É um prazer muito grande poder estar aqui, dando continuidade aos nossos estudos da nossa lição bíblica dominical. Estou muito feliz porque terminamos mais um trimestre. Estamos aqui iniciando o nosso último trimestre do ano de 2017. E eu já quero, antes de entrar na lição, pedir a você que continue compartilhando os nossos vídeos, continue divulgando nas suas redes sociais, deixe aí a sua curtida no nosso trabalho, para incentivar o crescimento do nosso canal. Então, hoje nós estamos aqui com a lição de número 1, é a nossa lição do dia 1º de outubro de 2017, e o nosso textual ele nos diz: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." A nossa lição de hoje ela vem com um título muito importante, que é a promessa de salvação, que está aqui explícita nesse texto que nós lemos, o texto áureo, capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. E a nossa verdade prática nos diz: a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. Então sabemos, meus amados, que a nossa salvação ela é um processo imediato e também contínuo na nossa vida, dia após dia. E isso mediante a santificação. Há uma necessidade de que o crente nascido de novo conheça todos os benefícios dessa dádiva que Deus tem dado a todos nós através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós recebemos uma vida plena, nós recebemos a paz, nós recebemos a alegria, a misericórdia, a graça, a bondade, que nós desfrutamos dia após dia. Então tudo isso é proveniente da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós precisamos estar cônscios disso. Então, meu caro professor, nós temos a obrigação de passar aos nossos alunos aqui de primeira mão o conceito bíblico de salvação. Essa é a nossa responsabilidade aqui no primeiro tópico da nossa lição. Então, o significado bíblico de salvação compreende a cura, a redenção, o remédio, a completude, a inteireza, integralidade de saúde física, mental e emocional. Então, no sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo faz a expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz. Isso lá no passado, Jesus fez isso, substituindo a mim e a você, para que nós tivéssemos esse direito de desfrutar dessas riquezas da graça de Deus. Assim, meus queridos, a salvação só é possível por causa da obra que Jesus realizou na cruz, e ali ele consumou de fato todas as prerrogativas para que nós pudéssemos ter direito a esses benefícios da salvação. Então, no sentido prático, salvação significa livramento da condenação eterna. O Senhor nos livra da condenação eterna. Ele trouxe a felicidade à nossa vida quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. Então, a pessoa que aceita Jesus é uma nova criatura e por isso ela tem que se esforçar para compartilhar e implantar essas virtudes do reino de Deus nesse mundo que está apodrecido no pecado. O nosso segundo ponto desse primeiro tópico fala sobre a salvação no Antigo Testamento. Então nós sabemos que no Antigo Testamento a salvação está relacionada ao escape das mãos dos inimigos, à libertação da escravidão e ao estabelecimento de qualidades morais e espirituais para a vida de quem tem Deus como seu Senhor. Então, nessa perspectiva, diante das calamidades naturais, da perseguição, da escravidão, das doenças, da morte, Deus, o Senhor Altíssimo, ele
prometeu a salvação ao seu povo, o livramento, prometeu libertá-lo dessas dificuldades, desses problemas, também trazer a cura, o verdadeiro livramento para ele de todas as injustiças. Então esse povo estava debaixo dessa promessa de Deus. Contudo, meus queridos, o ápice da salvação no Antigo Testamento se deu com a profecia do profeta Isaías sobre a vida e a morte do servo, que nós encontramos no capítulo 53 de Isaías. O Antigo Testamento aponta os sacrifícios de animais para o sacrifício substituto de Jesus Cristo na cruz, que é o sacrifício feito de uma vez por todas, substituindo todos aqueles que eram e os que haveriam de, porventura, acontecer, que não acontecem mais, porque o de Cristo é único e absoluto, né, para cobrir ou expiar todo o pecado da humanidade. Então Jesus estava se oferecendo como o inocente em lugar de todos os culpados, né? Uma morte que ele não merecia, mas foi aceita diante de Deus para trazer o perdão para os nossos pecados. O nosso terceiro ponto nesse tópico, ele fala a salvação no Novo Testamento. A salvação, ela não é alcançada por mérito humano, ela é oferecida por Deus pela graça. Então, nós encontramos nas epístolas, o apóstolo Paulo é um dos que mais fala e esclarece conceitos de salvação no Novo Testamento. Ele mostra que essa dádiva não ocorre por intermédio da lei nem por esforço humano, mas é única e exclusivamente pela graça de Deus. Então, pela fé, cabe ao ser humano confiar no sacrifício de Cristo, confiar em Cristo, a fim de que seja redimido e justificado diante de Deus, assim alcançando o perdão e a adoção de filho para ser de fato filho de Deus. Então é um privilégio muito grande podermos desfrutar dessa salvação. Então, ainda, meus queridos, que o pecador não mereça, por intermédio de Jesus, Deus concede e justifica o homem, perdoa o homem, reconcilia o homem consigo mediante o sacrifício de Jesus. Então isso é graça de Deus. O nosso segundo tópico, ele também tem 3 pontos e ele vem com o título A Importância da Doutrina da Salvação. Então, a grandeza da salvação é o nosso primeiro ponto. Embora, meus queridos, haja na vida do crente um momento de conversão, de ruptura com a velha vida e de nascimento para uma nova vida em Cristo, é uma necessidade ter o desejo de conhecer mais e mais a verdade acerca de Deus. Então, nesse sentido, deve se tornar vital para o crente tomar o capacete da salvação e se proteger a sua mente com as verdades salvíficas, a fim de estarmos livres das investidas de Satanás, estarmos protegidos de fato e verdade. Então, com essa armadura, nós estamos protegidos contra todas as astutas ciladas de Satanás. Então, Deus nos proporciona, assim, nos concede esse privilégio. Isso para nós é uma maravilha. O nosso segundo ponto desse segundo tópico, ele nos diz, para compreender o que Jesus fez. Então, meus queridos, a salvação, ela abrange todas as dimensões da vida. Por isso, embora seja tão simples ser vivenciada a salvação, que basta aceitarmos a Jesus para vivenciarmos a salvação. Então, muitas vezes o seu processo é lento e exige de nós compreensões maiores. Nós precisamos entender a profundidade desse mistério salvífico de Deus. Então, o que nós podemos denominar de aperfeiçoamento dos santos. Então, embora a salvação seja um processo imediato, quando nós abraçamos a Cristo, nós alcançamos, por meio do sacrifício de Cristo. Esse aperfeiçoamento, ele se dá por meio da assimilação, dia após dia, da nossa vivência constante na dependência de Deus. Então nós começamos daí a entender realmente o que Deus fez, a profundidade desse ato miraculoso de salvação que nos
proporciona esse milagre salvífico nas nossas vidas. Então isso se chama o processo de salvação. O nosso terceiro ponto nesse tópico, ele nos diz, para apropriar-se dos benefícios da salvação. Então, como a salvação pode ser negligenciada, devemos nos esforçar para conhecer e apropriar de todos os seus benefícios, dentre os quais nós podemos destacar o livramento da condenação do inferno, que é a pior, que nós podemos já ter agora a garantia dessa libertação, a libertação do poder do pecado, do poder das trevas, e o experimentar da redenção em Cristo, ou seja, ser comprado de fato, passar a ser propriedade do Senhor e ter uma vida segundo o Espírito Santo e também o novo nascimento e essa participação da manifestação de Cristo em glória que Ele há de nos conceder no dia do arrebatamento da igreja, em que nós vamos ser glorificados. Então o processo de salvação e de santificação na nossa vida se completa com a glorificação. Isso é uma maravilha para as nossas vidas. E o nosso terceiro tópico, ele vem com o título, a salvação prometida no Éden. Meus queridos, o pecado humano é o primeiro ponto. Então, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, a raça humana passou a expressar e a vivenciar maldade. Enquanto vivia no período da inocência, o primeiro casal relacionava-se plenamente entre si e também com Deus. Então, mas a partir do advento do pecado, o casal ele passou a enfrentar conflitos entre si e também com Deus, passando a encobrir a maldade, a esconder no seu coração, a mentir. Então, a obra de Cristo, porém realizada só no Calvário, ela não nos permite viver de forma hipócrita. Então, aqui, meus queridos, nós temos que a maldade do coração do homem, ela é substituída pela capacidade de amar mediante esse sacrifício de Jesus na cruz. E o homem é preparado para realizar as boas obras pela fé, quando se manifesta nele a bondade de Deus em cuidar do próximo, em interessar pelo problema do seu próximo. Então esses atos são consequências da salvação. A pessoa realmente salva, ela tem novas atitudes. O segundo ponto nos fala a transferência da culpa. Então, após pecarem contra Deus e serem questionados pelo próprio Criador, Adão e Eva deram respostas que mostraram a incapacidade deles em resolver o problema do pecado, pois ambos transferiram as suas culpas para terceiros. Então, nesse contexto, Deus havia providenciado uma solução que foi ao encontro desse drama que o casal estava enfrentando, cobrir a sua nudez com pele de um animal. Então, naquele instante, o nosso Deus Criador transferiu a culpa pelo pecado dos nossos primeiros pais para um animal inocente, cujo ato realmente simbolizava o sacrifício perfeito que Jesus realizou na cruz para salvar toda a raça humana, cobrindo a nudez do pecado do homem, tirando dele essa vergonha e não dando mais a ele o direito de transferir a culpa dos seus atos a segundos e também terceiros. O nosso terceiro ponto nos fala sobre Satanás esmagado e o pecado vencido. Então nós sabemos que Deus anunciou já no Éden, a promessa de Deus, como diz o título dessa lição, Deus já anunciou ali uma promessa, que nós podemos denominar de proto-evangelho, ou seja, é a primeira vez na história em que é proclamado o projeto definitivo de Deus para a salvação do ser humano. Então, o Deus Altíssimo jamais abandonaria o ser humano à própria sorte, deixando à mercê do pecado e do inimigo do ser humano, que é Satanás. Embora Satanás tentasse eliminar o homem de vez, o seu intento não passou de uma simples tentativa de morder o seu calcanhar, mas por intermédio da salvação outorgada na cruz,
Cristo esmagou a cabeça da serpente, promovendo a solução definitiva para o estado caído do ser humano. Então, a peçonha ou veneno do pecado que Satanás tentou passar à humanidade foi aniquilada ali através do antídoto do sangue de Jesus, através da morte redentora de Cristo. Então, o Criador prometeu a salvação e deseja que todo ser humano seja salvo, apesar da condição de rebelde, de pecador e inimigo de Deus. O interesse de Deus é que todo homem seja salvo. Então, meus amigos, meus amados irmãos, fazendo aqui o desfecho da nossa lição, embora o homem ele tenha contrariado o plano de Deus, desprezando o cuidado de Deus, o grande cuidado que Deus tinha dispensado a ele ali no Éden, Deus imediatamente lhe providenciou um substituto através da morte de um animal, apontando dessa forma para Jesus. Portanto, meus amados, no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor, proferindo a promessa da redenção em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e sacrificando o animal para vestir Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Que Deus assim nos abençoe, que você tenha uma ótima aula, que os seus alunos possam apreciar as suas explicações em sala de aula. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.